Olá, alunos. Sejam bem-vindos à unidade 1 da disciplina de Bioestatística. Nessa unidade 1 vamos tratar sobre alguns fundamentos gerais que vão nos dar algum subsídio para entender a sequência da disciplina. A estatística ela compreende um grupo de dados, de técnicas metódicas que nos proporcionam entendimento na coleta dos dados, na análise, na sua interpretação, tá bem? Esse conjunto de dados, eles podem ser resumidos basicamente na estatística descritiva e estatística indutiva. A estatística descritiva nós vamos comentar no capítulo, na unidade 2, e a estatística indutiva na unidade 3. Resumindo, estatística descritiva, o próprio nome diz, é descrever os dados, apresentar os dados, tudo bem? E a estatística indutiva é analisá-los, compará-los, fazer alguma correlação, alguma associação, verificar se existem diferença dentro do grupo, entre variáveis ou entre os grupos, que isso seja de interesse do pesquisador, seja de interesse do estudante, tudo bem? Para a gente chegar a apresentar os dados ou realmente para analisá-los, precisamos de alguns parâmetros básicos na estatística. Entender, por exemplo, grupos. Quantas amostras fazem parte do meu grupo? Eu tenho um grupo que está sendo testado uma única vez. Eu tenho um grupo que está sendo testado em um momento, em um segundo momento, ou seja, no pré e no pós. Eu quero verificar, a partir de alguma intervenção, se há diferença no primeiro e no segundo momento. Eu estou testando dois grupos uma única vez, no sentido que eu coleto agora de um determinado grupo e coleto de um outro grupo que pode ser bastante parecido com esse, mas é um grupo distinto e quero verificar se existe diferença, tá bem? Nesse momento eu tenho dois grupos de formas separadas. Então, no primeiro momento, o mesmo grupo sendo avaliado em dois momentos, nós chamamos de grupo pareado. Por que grupo pareado? Porque é o mesmo grupo. É o momento pré e pós, ou antes e depois. Quando nós tratamos sobre grupos independentes, porque o grupo não depende do outro, é um outro grupo distinto. Então, eu quero verificar se uma equipe de voleibol infanto-juvenil, ela difere de uma equipe de voleibol infanto-juvenil de uma outra equipe ou de um outro clube, por exemplo. Tá bem? Lembre-se que o que nós temos que tomar cuidado é não fazer uma comparação muito óbvia. Por exemplo, verificar se existe diferença entre uma equipe infanto-juvenil com uma equipe adulta, com determinada variável, que, obviamente, nós vamos ter uma noção de que o próprio fator crescimento, força, maturação, isso seria uma variável forte que estaria interferindo no resultado final, tá bom? Existe alguma relação entre essas variáveis? Ou seja, a variável que eu estou procurando verificar se existe diferença, ela é dependente de uma outra? Se essa variável é independente ou dependente, se ela é um critério, se ela é uma variável preditora, eu estou predizendo uma variável. Então, isso nós também vamos dar uma olhada e vocês vão observar no e-book e alguns links que vão poder melhorar um pouco o entendimento nosso. As variáveis, elas apresentam escalas de medida, e essas escalas de medida, elas vão determinar para nós se as variáveis são quantitativas ou qualitativas. Quando se falamos em variáveis qualitativas, são variáveis categóricas, que eu estou categorizando o meu grupo por sexo, estou categorizando esse grupo por estado civil, se ele fuma, se ele não fuma, se ele apresenta ou não apresenta uma determinada doença, se ele faz parte de um grupo socioeconômico A, B, C ou D, se ele faz parte de uma determinada faixa etária, se é um mês do ano, janeiro, fevereiro. Então, isso aqui são variáveis qualitativas, que por sua vez elas têm a variável numa escala nominal ou ordinal. Ou estou nominando ou estou ordinando, ou estou, nesse caso, categorizando elas. Por outro lado, as variáveis quantitativas são variáveis numéricas. Então, dentro dessas variáveis quantitativas, nós temos as escalas de medida intervalar e de razão, onde eu tenho o valor zero. De um lado, o valor zero significa valor mínimo, do outro, esse valor zero ele tem uma certa importância. Então, por exemplo, se nós falamos que a temperatura zero ela tem uma sensibilidade, ou seja, nós não podemos falar que a temperatura 0 grau não existe, ela existe, ela é frio, tudo bem? Por outro lado, não existiria um peso zero, mas
10, 20, 30, 40, e além do mais, nós sabemos que 40 quilos é menor que 60. Então, quando falamos em quantitativo, estamos falando em valores numéricos, e a escala de medida é intervalar de razão, tudo bem? Mas isso vai importar quando nós estamos planejando o estudo, e esse planejamento, ele nos vai dar uma ideia do qual o tipo de estatística nós vamos utilizar. Porque a partir da variável quantitativa e qualitativa, nós vamos utilizar ou a estatística paramétrica ou a não paramétrica, que são outros grupos de estatística. E nós vamos apresentar no capítulo 3, na unidade 3, tanto a paramétrica quanto a não paramétrica, avaliando grupos dependentes e independentes. E até lá eu espero que vocês entendam um pouco melhor sobre essa questão. Para o uso da estatística paramétrica, por exemplo, obrigatoriamente, e mais indicado, que a gente sempre utilize variáveis quantitativas, tudo bem? Numéricas. Mas tem um detalhezinho. Vocês vão observar também no material que nós falamos sobre distribuição das variáveis. Então nós temos uma distribuição onde quanto menos afastado esses valores apresentarem do valor de uma média central, essa variável, esse grupo de variáveis tem uma distribuição normal. Quando essas variáveis são muito espalhadas dentro de uma curva normal, nós entendemos isso como uma classificação, uma variação ou uma não normalidade nos dados, tudo bem? Então, na verdade, quando a gente utiliza a estatística paramétrica, dados quantitativos, é importante fazer o teste, um testezinho, que também nós comentamos isso na unidade 3, um teste de normalidade, para verificar se existe normalidade na distribuição dos dados. Se mesmo que eu tenha uma distribuição ou variáveis quantitativas, e a distribuição não é normal, nós recorremos à estatística não paramétrica, ou os recursos estatísticos não paramétricos. Nesse caso, uma estatística não paramétrica, ela se baseia em dados de distribuição ou assimétrica, não normal, ou os dados qualitativos, que são categóricos. Então, por um lado, estatística paramétrica, dados numéricos, desde que atendam um princípio básico de normalidade na distribuição dos dados. Por outro lado, utilizamos a estatística não paramétrica quando os dados são categóricos, qualitativos, ou quando, mesmo sendo variáveis quantitativas, a distribuição dos dados não é normal. Tudo bem? Uma outra questão importante também nessa relação do primeira unidade que nós queremos tratar com vocês é sobre população e amostra. O que é uma população? É um grupo de pessoas, na verdade, bastante amplo, ou também pode ser relativamente pequeno, mas que tem uma característica em comum. É um conjunto de pessoas que apresentam uma característica em comum. Dessa população, às vezes, pela sua magnitude e seu tamanho, nós precisamos retirar uma pequena parcela de sujeitos para que essa parcela, chamada para nós amostra, consiga representar o todo que é a população. Tudo bem? Um exemplo bastante comum que muitos estatísticos acabam utilizando é que quando nós preparamos alguma refeição, quando você tempera essa refeição, o que é feito? Uma pequena amostra que vai dar para nós, ou vai nos representar, o que é que está de tempero para aquela população. Nesse caso, por exemplo, o arroz. Tá bom? Então, o que nós procuramos em população e amostra? Se você consegue fazer a avaliação de um conjunto todo, se esse conjunto não é significativamente grande, uma população pequena, podemos avaliar todo. Mas, se a população é grande, retiramos uma amostra para que essa amostra consiga representar o todo. Frequentemente nós encontramos na literatura ou em algumas informações que passam mesmo na televisão, mostrando que obesidade infantil é de 17% das crianças de uma determinada faixa etária. Como que eles sabem isso? Na verdade, a população na qual aquelas crianças fazem parte, de repente a faixa etária ou escolares, foi retirada uma amostra, que essa amostra apresentou esses indicadores estatísticos, e a partir deles é generalizado para a população.
Na verdade, acreditamos que quando muito bem selecionado, retirada essa amostra, se em qualquer momento você ir até a população e avaliar algumas crianças de forma aleatória, vocês iriam encontrar um percentual muito próximo desse que foi apresentado como estudo. Tudo bem? Então, para que se represente bem, que a gente possa generalizar as informações para uma determinada população, é importante que essa amostra tenha algumas características. E o pesquisador ele tem duas opções para escolher essa amostra. A primeira delas é não casual. Eu simplesmente vou até uma determinada localidade, avalio um grupo de pessoas que poderia, de certa forma, pertencer a uma população, mas eu não fiz uma seleção, então é não casual. Quando é casual, nós fazemos uma seleção. Como exemplo, de repente, uma escola de um determinado bairro que tem lá 5 turmas de quinta série, 4 turmas de sexta, 6 turmas de sétima série. Então, nós selecionamos ali em torno de 10% de cada turma, fazemos um sorteio entre os presentes, de repente separamos meninos e meninas, e retiramos de cada turma uma quantidade X de crianças, apresentamos ou aplicamos nossos testes que sejam, e a partir das análises estatísticas, esperamos que essa amostra retirada de forma selecionada, aleatória, ela represente o todo. Diferente se eu fosse até a sala e escolhesse os alunos que nós iríamos avaliar. Certamente, essa forma não casual poderia pôr em risco a generalização dos resultados finais do estudo. Tudo bem? E quando eu falei de variáveis dependentes, alguma dependência entre as variáveis, variável dependente e independente, se nós formos fazer algum trabalho especialmente relacionado com experimento e queremos controlar algumas variáveis, nós temos a variável independente, que é a variável preditora. Tudo bem? E a variável dependente, que é a variável critério. O que nós queremos nesse caso é que a variável dependente é sempre a consequência e a variável independente é o antecedente. Então eu dou alguns exemplos para vocês no e-book, assim, condição climática e preço das hortaliças. Tudo bem? A condição climática, ela não depende do preço das hortaliças, mas o preço das hortaliças depende da condição climática. Então, se há uma alteração, esfria, tem uma queda de temperatura bastante significativa e se perde muito produtos hortifruti, o que vai acontecer? O preço vai aumentar. Tudo bem? Qual que é essa relação? Então, eu tenho uma variável independente e uma variável dependente dessa. Consumo de lipídios, depende de mortes? Não. Nós consumimos carne gorda ou lipídios de forma muito comum. Agora, as pesquisas mostram que o aumento no consumo de lipídios está associado com uma incidência maior de doenças cardíacas. Então, eu tenho uma variável independente, que é o consumo de lipídios, e a variável dependente, que é doenças cardiorrespiratórias, e assim, outras dependências podem existir entre essas variáveis. Essa relação das variáveis dependente e dependência relação, isso conforme nós teríamos aí um aprofundamento nos modelos estatísticos, isso aqui vai mudando um pouquinho, tudo bem? Mas para os nossos objetivos agora, o entendimento de uma variável dependente ou independente, se vocês forem fazer algum trabalho experimental, procurando fazer uma intervenção com pré e pós, elas podem ser levantadas e redigidas por vocês antes de fazer essa coleta, tudo bem? Por fim, o que nós queremos resumir para vocês em relação à unidade 1, que variáveis são os dados que nós coletamos. Peso, estatura, percentual de gordura, flexibilidade, desempenho em algum teste, tudo bem? Se nós queremos separar essas variáveis por sexo, etnia, nível maturacional, tá bom? Nível socioeconômico, isso são os dados que nós coletamos, que podem ser de natureza quantitativa, ou seja, numéricos, ou qualitativa, nesse caso, categóricos, tudo bem? De acordo com o tipo de pesquisa que vocês vão planejar para fazer o trabalho de vocês, da disciplina ou da continuidade nos estudos, para de repente um mestrado, um doutorado, essas variáveis podem ter algum grau de dependência, pode ser uma variável dependente e uma outra independente,
Vocês podem fazer essa descrição das amostras. Para analisar esses dados quantitativos e qualitativos, com ou não dependência, nós vamos utilizar um método estatístico, que existem muitas estatísticas dentro do método paramétrico. O que é o paramétrico? Nós já comentamos. São a maioria deles com dados numéricos, com distribuição normal, ou dados não paramétricos, ou métodos estatísticos não paramétricos, que são variáveis categóricas ou variáveis numéricas com distribuição que não são normais, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, o que vocês precisam entender são essas definições, essas relações que existem entre estatística descritiva, indutiva, se é estatística paramétrica ou não paramétrica, se as variáveis são qualitativas ou quantitativas, para a gente poder avançar na unidade 2 e 3. Destaco que a unidade 2 e 3, nós vamos precisar um conhecimento mínimo do uso do programa Microsoft Excel. O Excel é um programa que ele tem uma base estatística, uma planilha de dados, e frequentemente utilizamos ele para gerenciar dados, tudo bem? Mas é um programa extremamente interessante para a gente fazer análises estatísticas. Então, em vez de a gente tentar recomendar que vocês baixem ou procurem nas suas localidades um programa estatístico mesmo, como o SPSS, o Statistical, que são mais difíceis, pelo menos para entender, e pelo fato de a gente não ter uma familiaridade, isso dificultaria a possibilidade de vocês realizarem os cálculos comigo. Então eu sugiro na unidade 2 e 3 alguns links para vocês baixarem programas que são anexos ao Excel, que vão poder fazer todas essas análises que nós vamos discutir na unidade 2 e 3. Então, vou apresentar na unidade 2 e 3 a habilidade no uso do Excel para o uso da estatística, para a realização da estatística descritiva e a estatística inferencial na unidade 3. Então eu vou pedir para vocês que nas unidades seguintes procurem buscar, na verdade, esses links, baixar os programas que eu estou solicitando ou habilitar eles no próprio Excel, tá bem? Para que vocês possam fazer dar a continuidade nessas duas unidades. Vocês vão ver que não é difícil. Inclusive eu procurei colocar no e-book a forma, ou seja, onde está o link, ou seja, onde está o programa, e alguns outros que ensinam, inclusive, um videozinho de como fazer a instalação dele, tá bom? Isso vai aparecer no seu programa Excel para a gente dar continuidade nessa disciplina. Destaco novamente, é importante que vocês baixem esses programas ou habilitem eles adequadamente no Excel para a gente poder explicar direitinho as outras unidades. Dessa primeira unidade, qualquer dúvida que surgir, entre em contato comigo ou com no fórum Tira Dúvida para os tutores, que aí, na medida do possível, nós vamos solucionando essas dúvidas. Mas, de novo, não façam essas tira-dúvidas, por exemplo, sem ter dado uma lida um pouquinho mais aprofundada na estatística, considerando que praticamente nós temos assim um certo receio, pavor no uso da estatística em função de ser números, tá bom? Mas a gente está acostumado, tudo que a gente lê, tudo que a gente ouve hoje na televisão está baseado em dados estatísticos. Obrigado.